Caros alunos, estamos aqui para mais uma aula. Vou falar agora sobre alguns elementos da circunferência. Então ele me pede, calcule a medida do comprimento e do raio de uma circunferência em cada um dos casos a seguir. Ou seja, alguns exercícios ele vai me dar o raio, me pedir o comprimento da circunferência. Ou se me dá o comprimento da circunferência, me pede o raio. Vamos verificar. Me deu circunferência de centro O. Um ponto pertencente à circunferência. Eu tenho a distância entre o centro da circunferência e esse ponto que pertence à circunferência, chamado de raio. Então, o raio é a distância entre o centro da circunferência e o ponto que pertence a ela. Falou que o raio é de 4 metros. O que eu sei? A relação que eu tenho do comprimento é: comprimento é igual a 2 vezes o π. Esse π é um número irracional, ou seja, com infinitas casas depois da vírgula, só que é um número também constante, ou seja, todas as vezes que eu usar o π, eu posso substituir por aproximadamente 3,14. É uma constante matemática. Então, de novo, o comprimento é igual a 2 vezes o π, que é essa constante, vezes o raio. Então, o comprimento é igual a 2 vezes o π. Se no exercício ele não dizer o valor do π, 3,14, eu não preciso substituir esse valor, a não ser que for um teste que estiver em decimal. Mas o normal, se caso fosse um teste, é estar em π. O comprimento estaria em função do π vezes o raio. Então, o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio, sabendo que o raio vale 4. Vamos falar que o comprimento da circunferência é 2 vezes 4, 8, vezes o π, 8π. Se é metros a unidade de medida, então o comprimento da circunferência é 8π metros. Está aqui o comprimento da circunferência. Mas, se o exercício falar para usar o π igual a 3,14, eu tenho que substituir o valor. Sou obrigado a isso. Então, ou comprimento é igual a 8 vezes o π. Lembrando que o π é uma constante matemática cujo valor é 3,14. Então, o comprimento é igual a 8 vezes o π, que vale aproximadamente 3,14. Substituindo aqui, 3,14. Então, o comprimento da circunferência, 8 vezes 3,14. O comprimento dela é igual a 25,12 metros. Está aqui. O comprimento da circunferência é igual a 25,12 metros. Em outro exercício, circunferência de centro O, entre esses dois pontos que pertencem à circunferência, e me traçou aqui a distância entre esses dois pontos passa também pelo centro O. Então, o nome da distância entre dois pontos de circunferência que passa pelo centro da circunferência é chamado de diâmetro. Ele me deu o diâmetro que é 15 metros e me pede qual é o comprimento dessa circunferência. O que eu sei? Que o comprimento da circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Mas ele não me deu o raio, apenas o diâmetro. O que eu sei do diâmetro? O diâmetro é 2 vezes o raio. Ou seja, o diâmetro é o dobro do raio. No caso aqui, como ele me deu o diâmetro é 15, que é igual a 2 vezes o raio. Se eu quero descobrir o R, que é o raio, isolo ele, passo 2, que está multiplicando, dividindo. Eu posso falar que o raio é igual a 15 dividido por 2. Então, o raio é igual a 7,5 metros. Tá aqui, ó. O raio é 7,5, outro raio é 7,5.
Lembrando que todos os raios da circunferência são iguais. Então 7,5 mais 7,5 dá 15. Então podemos falar que o diâmetro é o dobro do raio. Bom, então tem aqui uma circunferência de centro O, cujo raio é 7,5. Agora sim, quem é o comprimento? O comprimento é 2 vezes o π vezes o raio. Então o comprimento é igual a 2 vezes o π vezes o raio, que é 7,5. Podemos dizer que o comprimento é 2 vezes 7,5, 15 π metros. Então o comprimento da circunferência é igual a 15 π metros. Caso ele tenha dito que o π é igual a 3,14, então o comprimento é igual a 15 π. Lembrando que, então, que o comprimento é igual a 15 vezes o π aproximadamente 3,14. 3,14. Então o comprimento é igual a 15 vezes 3,14, 47,1 metros. Então o comprimento da circunferência de raio 7,5 é 47,1 metros. Então, em outro exercício, temos a circunferência de centro O. Um ponto pertencente à circunferência. A distância entre esse ponto e o centro é chamado de raio. E não impede o raio. Falando o comprimento da circunferência. O que é o comprimento da circunferência? Essa volta inteira, se eu caminhasse a circunferência, seria o comprimento dela. Ele me deu esse comprimento. Esse comprimento vale quanto? 50,24 metros. Então, o comprimento dessa circunferência é 50,24 metros. Ele está me pedindo o raio. Então, qual é o raio da circunferência? Sabendo que o seu comprimento é 50,24 metros. Lembrando que o comprimento é igual a 2 vezes π vezes o raio. Eu sei que o comprimento é 50,24, que é igual a 2 vezes o π. Neste caso, eu não posso deixar em função do π. Tem que substituir o valor dele, que é 3,14. Então 50,24 é igual a 2 vezes π vezes o raio. Que o raio eu não conheço. Então posso dizer ainda que 50,24 é igual a 2 vezes o π, que é aproximadamente 3,14. 3,14 vezes o raio. Agora só tem o raio desconhecido. Então basta resolver a equação. 50,24 é igual a 2 vezes 3,14, 6,28 vezes o raio. Então 50,24 dividido por 6,28 é o valor do raio. Então está aqui. Raio é igual a 50,24 dividido por 6,28. Então o raio é igual a quanto? 8 metros. Então o raio da circunferência é 8 metros. Muito obrigado por mais esta aula. Até a próxima aula.